diz, Mateus capítulo 25, de 1 a 13. Eu vou ler, eu sei que você já conhece o texto, mas quando a gente lê, parece que vem coisa nova na nossa mente, né? O Espírito Santo é assim. Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram a encontrar-se com o noivo. 5 delas eram prudentes e 5 eram loucas. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo, mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas, com as suas lâmpadas. E tardando o noivo, tomadas de sono, adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor: eis o noivo, ou aí vem o noivo, sai-lhe ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. E as loucas disseram às prudentes: dá-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. Mas as prudentes responderam, dizendo: não seja o caso que nos falte a nós e a vós, e depois antes aos que vendem, e comprai para vós. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o noivo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. E depois chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, abre-nos. E ele respondendo disse: em verdade vos digo que não vos conheço. E aí Jesus conclui dizendo: vigiai, pois não sabeis nem o dia e nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Quantos aqui ainda estão vigiando? Poucos, né? Não estou vendo mão levantada, só tem meia dúzia de gato pingado. Quantos estão vigiando? Quantos querem continuar na vigilância? Amados, cada vez que o tempo passa, eu sinto que estamos mais próximo deste casamento. E eu não quero perder isso por nada. Você? Será que você vai ter outro compromisso nesse dia, que não vai poder estar lá? Agora, amado, deixa eu te falar algo. Muitos ensinamentos do Antigo Testamento, ou do Novo Testamento, são mais, ou melhor compreendidos, à luz da cultura do povo para o qual foi escrito, ou o povo, dentro do contexto do qual foi escrito essas histórias. Então nós temos que entender, amados, porque a priori, quando eu mesmo, tiro por mim, a primeira vez que eu li essa parábola das 10 virgens, eu fiquei sem entender 90% da parábola. Mas hoje eu entendo e eu acho magnífica, eu acho maravilhosa, eu acho, amado, que não existe uma comparação mais adequada, mais profunda, mais apropriada da volta de Jesus do que um casamento. Porque é no casamento que 2 se tornam 1. E a oração sacerdotal que Jesus faz no capítulo 17 do livro de João, vai dizer: Pai, a minha vontade é que eles sejam 1 comigo, assim como somos 1, eu e tu. Jesus estava orando pela unidade da igreja entre si, e mais importante ainda, da noiva com ele, para que ele e a noiva sejam 1. Quem é casado aqui sabe, né? E serão os 2? É um princípio que vai concluir no casamento do próprio Criador com a sua criatura. Parece até heresia, né? Mas pensa bem, é ou não é assim? Mas então, vamos refletir então sobre a questão do casamento e fazendo um paralelo com a igreja. A primeira coisa que eu quero abordar com você era o preparo para o casamento. Dentro da cultura hebraica dos tempos de Jesus, a jovem então era preparada desde a sua infância para ser esposa e para ser mãe. Naquela cultura, amados, as mulheres não sonhavam em fazer universidade, não sonhavam em seguir uma carreira na sociedade. O sonho das mulheres, das meninas, era o que? Ser esposa e mães.
o que já era uma honra para elas, né? Para nós, para o nosso contexto, para a nossa cultura, né? Esposa e mães, né? Estão querendo até abolir o casamento, estão querendo até sancionar o aborto, né? Não vai dar para ser esposa e mãe, porque não vai ter casamento e não vai ter mais filho para nascer, né? Então, amado, na cultura judaica, a mulher, ela era preparada desde cedo. Havia já uma cultura que a moça era preparada para ser esposa e mãe. E você sabe com que idade as moças adquiriram, assim, a maioridade naquela época? Pasmem, 12 anos. E os meninos, havia uma festa, uma celebração, que se chamava Bar Mitzvah, acho que é isso, Bar Mitzvah, que era uma festa, uma celebração que se dava quando o menino completava 13 anos. Com 13 anos, ele já adquiria a maturidade de um adulto, ele já era responsável por si mesmo, com 13 anos de idade. Aqui no Brasil é com 18, né? Nos Estados Unidos é com 16. Mas se tiver 8 e fizer coisa errada, vai preso lá, não vai? O Brasil precisa rever algumas coisas nesse sentido. Bom, mas não estamos falando do Brasil, estamos falando de um casamento judaico, para a gente entender a parábola das 10 virgens, e para a gente entender, amado, a urgência de estarmos preparados. Bom, então o rapaz, ele era preparado. Olha, com 13 anos, o menino já era um homenzinho. Hoje, com 13 anos, é adolescente, não pode trabalhar, não pode, né? Pode, né? Só estudar, não pode fazer nada, é menino. Não, com 13 anos, na comunidade judaica, já era um rapaz responsável. Mas aí, enfim, chegando à idade certa, é claro que o menino não ia casar com 13 anos e nem a menina com 12, né? Até poderia, mas os pais aconselhavam a viver um pouco mais a juventude, conhecer um pouco mais da vida, não é verdade? Mas, amados, o ponto 2, que é a escolha da noiva. Eu estou falando de uma cultura muito distante da nossa, tá, querido? Então, não, eu que não queria viver naquela época, né? Mas era uma época em que os casamentos mais davam certo. Enfim, geralmente, amados, a escolha da noiva era feita pelo pai do rapaz, ou via de regra pelo próprio rapaz, com o aval do pai. Se o pai dissesse não, não. A moça, ela não escolhia, normalmente ela não escolhia, mas em algumas situações, ela poderia manifestar o seu desejo de não se casar. Vai depender de uma série de coisas, né? Mas enfim, um casamento normal, tá? Nós estamos colocando aqui dentro da esfera de um casamento normal, como hoje, né? Hoje as pessoas não casam na igreja com efeito civil, ou elas casam também no cartório, né? Ou elas também nem casam, juntam, e têm filhos, e constituem uma família. Então, em Israel também, tinha alguns casamentos que eram fora do padrão, alguns ajuntamentos, né? Que eram fora do padrão, mas o padrão, que era o mais comum, era dessa forma que eu estou colocando aqui para você. Então, olha o que acontecia. O pai do noivo conversava com o pai da noiva, falou: olha, meu filho ficou interessado na sua filha, e assim, tal. E eles, então, tinham aquela conversa e marcavam, então, o noivado. Agora, esse noivado era uma coisa interessante, ele é um pouquinho diferente do que a gente está acostumado, né? Mas tem uma coisa que é interessante aqui, amados, que Jesus, ele diz em João 15:16, ele fala para os discípulos o quê? Não foram vocês
que me escolheram, mas eu escolhi vocês. Né? Não é a noiva que escolhe, é o noivo. Então foi o noivo que escolheu vocês, escolheu a nós, né? Amém? Com a sanção do Pai, né? Com o aval do Pai, tá? Mas nessa conversa aí do ajuste do noivado, nós vamos encontrar outra questão que se chama o dote. Quem sabe o que é um dote? É quase como se fosse uma compra, né? Mas tem o nome de dote. Na verdade, o dote é um presente, e esse presente ele tinha que ser muito valioso. A depender, é claro, da situação financeira, da classe econômica deles, né? Tá? E esse dote, ele era uma espécie também de garantia, porque se o noivo queria se casar com aquela moça, ele tinha que compensar o pai da moça com um valor, né? Para que o noivado então se efetivasse. E esse dote muitas vezes era estipulado pelo pai da moça. O pai da moça podia falar: olha, 5 talentos, 5.000 talentos, sei lá. E o noivo então, o rapaz que estaria interessado na moça, ele pagaria o dote, né? E esse dote, amados, era uma garantia de que o noivo ia voltar, porque se ele não voltasse, o que acontecia com o dote? Já era. Hoje em dia a gente chama esse fenômeno de penhor. Fica mais fácil de entender, né? Penhor. E o que é um penhor? Você está precisando de um dinheiro, 10.000, por exemplo, e você tem um relógio que vale 15. E aí você vai lá, penhora seu relógio no valor de 15 para receber 10. Não é assim? Porque o penhor sempre tem que ser mais alto do que o valor emprestado. Quem trabalha com isso pode me desmentir se eu estiver errado, que eu não entendo nada disso, só sei por alto. E aí, amados, aquele penhor, aquele relógio, ele é a garantia de que você vai voltar naquele lugar para resgatá-lo. Porque o valor que você pegou emprestado é inferior ao valor que você deixou. Então, se você não for bobo, você vai lá buscar. É ou não é? Então, amado, esse noivo, ele vai deixar aquele dote lá e ele vai fazer um contrato com o sogro, o futuro sogro. E nesse contrato ele vai especificar mais ou menos um tempo para o casamento. Ele vai prometer nesse contrato honrar a mulher, ser fiel à mulher. E enquanto ele estiver esperando, ele vai construir a casa que, né, em muitos casos, era um puxadinho na casa do pai, até ele realmente se estabilizar de modo efetivo, e então ia para a casa dele. Mas, amados, tinha essas questões. E nesse contrato, né, vai constar as obrigações, o que o noivo deveria fazer. Ele tinha que trabalhar, se estava desempregado, procurar um emprego, prover a moradia, o sustento, e deveria prometer a mala amarela, e cuidar dela, e todas aquelas coisas, né, que fazem parte de um contrato. E tinha uma coisa que era interessante: ajustado o penhor, ajustado também o contrato, o pai da noiva chegava com um cálice e botava dentro desse cálice vinho. E esse vinho, então, ele era compartilhado pelo noivo e pela noiva. Preste bem atenção, porque isso é importante. Eles bebiam desse cálice, formando assim, amados, uma aliança. Não tinha ninguém para fotografar, não tinha ninguém para filmar, não tinha ninguém, né? Era a palavra. Eles formavam uma aliança ali. E aí, celebrada então essa parte do noivado,
que inclusive eu quero fazer um paralelo aqui com Lucas capítulo 22, versículo 15 a 18. Olha só, o noivo vai até a casa da noiva, ele se apaixona pela noiva, pela moça, e ele então, ele paga um dote, e ele faz um contrato, e nesse contrato ele assume a responsabilidade de voltar, e aí ele, vamos ler aqui, Lucas 25, de 15 a 18, Jesus agora, falando para os discípulos: tenho desejado ardentemente comer convosco essa Páscoa antes do meu sofrimento, pois vos digo que não a comerei mais até que ela se cumpra no reino de Deus. Então, havendo recebido um cálice, tendo dado graças, disse: tomai-o e reparti-o entre vós, porque vos digo que desde agora não beberei do fruto da videira até que venha o reino de Deus. Em que situação Jesus fez isso? Poucas horas antes da sua partida. O que Jesus estava querendo nos ensinar com a parábola das 10 virgens? Amado, é tremendo, é profundo isso, né? E a gente tem que entender como era um casamento naquela época, para entender a urgência disso, a profundidade disso. Agora Jesus, ele está celebrando com os discípulos algo que o noivo celebra com a noiva. E aí então, amados, depois de tomar esse cálice, de compartilhar o cálice, ele diz: eu não beberei do fruto da vida até que venha o reino de Deus. Ou seja, até que o casamento se conclua. Posso ouvir um amém? E aí, amado, voltando para o noivo. Aí o noivo então, ele sai com a promessa de voltar. O dote, a Bíblia diz na sua palavra, cadê, onde é que está? Acho que eu pulei um versículo aqui. O dote, né? Efésios 1, 3, 14, que diz 13, 14, vai dizer assim, o apóstolo Paulo: em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo também nele crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o dote, o penhor da vossa redenção. E como o apóstolo Paulo, ele fala que o Espírito Santo é o penhor da nossa redenção, significa que ele vai voltar. Ele deixou o Espírito Santo aqui como prova de que ele vai vir buscar a sua igreja. Amém? Coisa tremenda. Até o resgate da sua propriedade. Quem é a propriedade? A igreja. Para louvor da sua glória, ou em louvor da sua glória. Glória a Deus, né? E aí, amados, o contrato e o dote, veja bem, são duas coisas que ficam em poder da noiva e do pai da noiva. E o noivo, ele sai para cuidar agora dos preparativos para o casamento. E nesse meio tempo, o noivo então, ele vai deixar a casa da noiva com a promessa de voltar e levá-la, tal, assim que tiver condições de consumar o casamento, construir a casa, a mobília, emprego, etc. E, bom, João 14, de 1 a 3, o que é que ele vai dizer ali? Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. É a promessa do noivo para a noiva.
Não se turbe o vosso coração. Eu posso imaginar aquele jovem lá, falar: meu bem, não fique aflita, não fique preocupada, eu vou preparar um lugar para nós na casa de meu pai. Aliás, na casa de meu pai há muitas moradas, eu vou preparar um lugar para a gente, e depois que eu preparar um lugar, eu vou voltar e vou te receber, para que onde eu estiver, você esteja comigo. E não vai existir o até que a morte o separe, porque diz a palavra que lá não haverá morte, né? Nada vai nos separar. Amém? E aí, amados, vem o preparo da noiva, que é muito importante. A noiva agora, ela está desposada. Era o caso de José e Maria, né? José não estava desposado com Maria, e aí Maria achou-se grávida nesse processo, não estava casada, então isso ia gerar um desconforto para os dois. E José então ele quis deixar Maria em secreto, não porque ele fosse covarde ou que ele não quisesse encarar a situação, pelo contrário, ele quis poupá-la do constrangimento. E aí o anjo falou para José, você deve conhecer a história, José, não fique com medo não, porque esse negócio é do Espírito Santo, tá? O que Maria se engravidou de Deus, então você vai cuidar, o que está nela é o Filho de Deus, então volta lá e recebe e continue aí, a vida que segue. E aí José então amados, esse noivo ele está desposado, agora ele vai voltar para a casa do pai, ele vai trabalhar, ele vai fazer de tudo para poder buscar a sua noiva o mais rápido possível. E a noiva deverá então, diz algumas tradições, cobrir o rosto sempre que sair de casa. Ou ela tem que mostrar para a comunidade que ela está comprometida, para que não aconteça de um outro rapaz procurando alguém se engrace com ela, e ela se engrace com o rapaz, e aí ela acaba, né, tomando decisões erradas. Então essa moça, ela tem que estar em constante vigilância, porque agora ela está desposada, ela assinou um contrato, ela é prometida, ela tem o dote, ela tem o selo, ela tem o penhor, e você é noiva do Cordeiro, você tem o penhor nas nossas vidas é o Espírito Santo. É Ele que nos guia a toda a verdade. Jesus ele diz: eu não vos deixarei órfão, mas eu enviarei da parte do Pai o Espírito Santo que vos guiará a toda a verdade. É o Espírito Santo, amado, que vai nos proteger, que vai nos manter no foco, olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé, o Espírito Santo. E tem também, amado, o contrato. Levanta a sua Bíblia aí, quem tem, ou celular. É o contrato. O que é que diz aí na sua Bíblia? Sua Bíblia é o contrato, ainda que seja no celular, no PowerPoint, sei lá, tá? Você tem o contrato redigido pelo noivo, pelo pai do noivo. E todas as vezes que subir no teu coração alguma dúvida em relação à vinda do noivo, ele está demorando, já tem mais de 2000 anos que ele foi, e está demorando, tem gente que acha até que Jesus nem vai voltar mais, tem teologias aí que já descartaram o retorno de Jesus, amados, mas tem uma coisa que Jesus fala, que quando ele estiver para voltar, a igreja não vai estar esperando. Amado, infelizmente isso é uma verdade. Jesus não vai voltar para uma igreja de braços abertos. Jesus não vai voltar quando o mundo estiver todo convertido. Isso é uma utopia. Jesus não vai voltar quando as coisas estiverem tudo certinho nos seus devidos lugares. Não vai. Mas Ele vai voltar, amado, porque Ele ama a noiva, porque Ele tem compromisso com a noiva.
E aí, querido, todas as vezes que você, que subir no teu coração alguma dúvida, algum sentimento de incredulidade, abre a palavra e você vai ler ali. Não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, eu vou preparar-vos lugar. Sempre que você estiver em dúvida, vai para a Bíblia, porque na Bíblia, amado, tem a promessa do Pai. Ele diz assim: vão por todo mundo e preguem o evangelho a toda criatura. Façam discípulos, porque eu vou estar com vocês até a consumação dos séculos. Na forma do Espírito Santo, o penhor, você foi selado com o Espírito Santo, amado. Há algo de Deus em você que vai fazer com que Ele venha te buscar. E o contrato está aí na sua mão. A apólice, né? Está aí na sua mão. A palavra de Deus, amém? Mas olha o que Jesus diz em Lucas, capítulo 21, versículo 34 e 35. Tende cuidado de vós mesmos, para que jamais vos suceda que o vosso coração fique sobrecarregado com as consequências da libertinagem, da embriaguez e da ansiedade desta vida terrena. E para que aquele dia não se precipite sobre vós de surpresa como uma armadilha, pois ele certamente virá sobre todos os que vivem na face de toda a terra. Jesus diz, amado, que é necessário que venha a perseguição, é necessário que venha a tribulação, é necessário. Não me pergunte por que é necessário, mas ele diz que é, né? Tá? Agora, querido, tem uma coisa interessante aqui. Nem a noiva, nem o noivo, nem o pai da noiva sabia o dia. Mateus 24, 36 diz algo parecido, né? Daquele dia e hora, porém, ninguém sabe, nem os anjos no céu, nem o filho, somente o Pai. E aí vem um entrave na nossa mente, né, nesse negócio, nem o filho, se o filho é um com o pai ele é todo onipotente, mas quando a gente está dentro de um contexto de um casamento, eu vou fazer aqui, amado, uma analogia. Vamos supor que o filho seja aqui, esse bonitão aqui, o pastor Lucas. Vai casar com a bonitona ali, linda. Meu nome? Maria o quê, rapaz? Eu esqueci, mas Maria não é não, né? Carol. Vamos supor, vamos pegar eles dois aqui. Aí, Lucas, apaixonadérrimo por Carol. Aí ele chega lá pro pai, bora fazer logo puxadinha aqui, que eu quero logo Carol e tal. Não, filho, mãos à obra. Aí ele pega umas taipas, pega uns negócios lá e faz um negócio estranho lá no fundo da casa. E aí ele fala pro pai, e aí, já posso ir buscar minha noiva? O pai olha assim e fala, meu filho, você ama sua noiva? Aí eu amo. E é esse lixo que você vai dar para ela? Arruma esse negócio. Aí ele vai então na Sincal, vai, fala na Sincal que é pertinho da minha casa, e é barato. Aí ele vai lá e compra tudo que ele precisa para fazer ali uma casa tal, e ele coloca, vai lá, contrata os pedreiros ali e tal, e faz um negócio mais arrumadinho, e ele então chega para o pai e fala, pai, e aí, ó, a casa está maravilhosa, já posso ir buscar minha noiva? E o pai olha assim, ele vai, vamos ver a casa. E ele chega para casa, olha, meu filho, você não vai colocar nem um jardinzinho? Umas plantinhas, umas flores, mulher gosta, né? Gosta? Umas florezinhas, tal, não vai colocar nada. Ah, pai, não, você ama sua esposa, sua noiva? Melhora esse negócio aí, amigo. A Bíblia não diz que Jesus foi preparar lugar? Quando a gente chegar lá, diz a palavra que é ruas de ouro, né? Tudo arrumadinho. E aí, querido, é o pai que vai dar o aval. É por isso que é só o pai que sabe. No caso do Lucas, né? Mas como a gente está fazendo um paralelo,
Aí o Lucas, então, ele vai e capricha no negócio, ele fala, vou surpreender meu pai agora, dessa vez, eu vou surpreender meu pai. E aí ele chega lá, né, arrumou tudinho, botou as plantas, flores, o jardim, tem até aquele aquário, né, que tem uns peixinhos douradinhos lá, com aquela bicazinha e tal, tudo bonitinho. Aí ele fala, pai, vem ver aqui o que eu fiz, mas ele já vai pensando assim, meu pai vai reprovar, porque meu pai, ele é puxa-saco da minha noiva. Quando ele olha, meu filho, você se superou, hein? Bora lá, é hoje. É o pai que sabe, não é o filho. Aí, amados, o quartinho já está feito. E a noiva, enquanto isso, ela está ali esperando, e tem as donzelas, aquelas mocinhas, aquelas menininhas que cresceram juntas, né, todas virgens, são solteiras, tá? Elas vão agora ser o que a gente chamaria hoje de dama de honra. Você já viu uma dama de honra dessas de casamento, vestida de forma diferente do padrão? Mesmo que seja roupas diferentes, mas o traje, né, adequado. Então, amados, aí a Carol, fugiu o nome. Aí a Carol, então, ela já tem as amiguinhas dela, que vão ser as daminhas de honra, vão ser aquelas meninas, aquelas virgens, que vão segurar a lamparina, que agora já são moças também, né, cresceram juntos. Elas vão segurar o candeeiro, e tudo leva a crer que será numa noite dessas. Havia um costume lá, que a chegada do noivo era uma espécie de surpresa. Para nós hoje não, tudo tem que estar, né, enquadrado, tudo arrumadinho, senão não dá certo. Mas lá era uma espécie de surpresa. Então, amados, havia uma expectativa, e numa certa noite, o amigo do noivo, que também é amigo da noiva, que nesse caso também é o penhor, que se chama Espírito Santo, ele diz no coração da noiva, prepare-se que o noivo já está chegando. Mas qual é o dia? Não sei, nem o dia nem a hora, mas se prepara. É o que o Espírito Santo está falando para a igreja hoje. Prepare-se para encontrares com teu Deus, para encontrares com teu noivo. E aí, amado, então, a Carol, ela vai reunir aí as moças, olha, eu acho que é hoje, ou se não for hoje é amanhã, não sei, mas vamos estar preparadas. E aí 5 delas, pensa assim, já foi falado tantas vezes que era hoje e não foi, já marcou tantas vezes a volta do noivo e o noivo não chegou, isso lhe soa familiar? Marcaram a volta do noivo em 1864, se eu não me engano, e ele não veio. Depois um outro grupo aí marcou para 1914 e disse que ele veio em espírito, por isso que ninguém viu. E aí marcaram também, disseram que ele ia vir no ano 2000 e não veio. E 5 dessas aí estavam pensando talvez, acho que ele não vai vir por agora não. Mas de repente, ouve-se um grito, eis o noivo, saiam ao seu encontro. E aí, amado, é meia-noite, diz a palavra. Meia-noite, amados, é durante a noite. Não vai ser durante o dia, né? É durante a noite, quando todos estão dormindo. É por isso que o apóstolo Paulo, numa das suas epístolas, ele vai dizer, é hora de vos despertardes do sono, porque é passada a noite e a alva já vem chegando, né? E a nossa salvação está mais próxima do que no princípio cremos. Despertardes do sono. Amados, à meia-noite ouviu-se um grito e elas acordaram, eis o noivo ali e tal. Cada uma pegou a sua lâmpada, mas tinha 5 delas que estavam meio que desacreditadas, meio que desmotivadas, desanimadas, e não reservaram azeite a mais. E aí elas foram se encontrar com o noivo. O amigo do noivo, ele saía na frente junto com toda uma comitiva para ir até a casa da noiva e alegrai-vos, eis o noivo chegou e tal. E a noiva então ela ouve todo o barulho, as festas, as músicas, e ela vai se aprontar rapidinho, amado, é tudo muito rápido.
As 5 prudentes estavam já com as suas lâmpadas precavidas, tinha azeite de sobra, mas as outras, quando foram acender as lâmpadas, acabou o azeite. Acabou o azeite, não tem mais azeite. Amados, e diz a tradição que a falta do azeite na lamparina ou as vestes inadequadas denotava uma tremenda de uma falta de respeito, falta de consideração para com a noiva e para com o noivo. Então as lamparinas tinham que estar acesas, e agora elas saem correndo para comprar o azeite. Elas saem correndo para comprar o azeite. Enquanto elas saem para comprar o azeite, o noivo chega e leva as que estão preparadas. Mas olha só, amado, 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículos 16 a 18. Está dando para acompanhar aí? Está vindo o negócio? Porque às vezes eu nem... Está dando tudo certo aí? Lá? Que eu não... Então, 1 Tessalonicenses 4, 16 a 18, vai dizer o quê? Porque o Senhor mesmo, descerá do céu com grande brado, a voz do arcanjo, ao som da trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, com o Senhor, ao encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com essas palavras. Amados, aqui o apóstolo Paulo está falando do encontro da noiva com o noivo. Muitos chamam isso de arrebatamento. É quando, com o soar da trombeta, quando fazendo paralelo aqui com a parábola, né? Quando chegar a dizer, eis o noivo, as trombetas vão estar tocando, a música vai estar tocando, saiam ao seu encontro. Vai ser o momento, querido, do arrebatamento, quando Jesus virá buscar a sua noiva. Quantos aqui estão se preparando para isso? A igreja precisa ter um olhar, amados, mais focado nisso. É claro que a gente não vai ficar de braços cruzados esperando, né? Trabalha enquanto espera. Como Martinho Lutero dizia, né? Se eu soubesse que Jesus voltaria amanhã, ainda hoje eu plantaria uma árvore, né? Porque a gente não pode também ficar esperando, como diz o hino nacional brasileiro, deitado eternamente em berço esplêndido. É claro que tem um contexto, né, para o hino que eu gosto muito, o hino nacional. O hino que eu mais gosto é esse. Acho que é porque eu sou brasileiro. Bom, mas então, amados, muito frequentemente era de noite que a noiva chegava, né? Agora, tinha uma coisa, as ruas naquela época eram esburacadas, não tinham iluminação, daí a necessidade dos candeeiros, né? Então, quando você está com um candeeiro numa noite que não tem claridade, que a lua não está por perto, o candeeiro faz muita diferença, né? Principalmente para quem anda de saltinho alto aí, que nem essas moças belíssimas aí, né? Que se pisar em falso, não sei como é que vocês conseguem. Mas enfim, conseguem, né? E aquelas virgens que estavam sem o azeite na lamparina, corriam risco, amados, de quando chegasse na porta, que assim era tudo escuro, aí as 5 virgens, elas vão entrando, o noivo, ele olha para elas, sejam bem-vindas, olha, porque a luz que elas estão segurando, reflete no rosto, e o noivo pode ver o rosto, o pai do noivo pode ver o rosto, pode conferir, é como se fosse o ingresso não, como é que fala? O convite, né? O convite, a lamparina é o convite. E aí vem aquela lâmpada apagou, olha, não estou conseguindo ver o seu rosto, quem você é mesmo? Eu sou uma das amigas da noiva. Não estou te reconhecendo. E outra, se você fosse uma das amigas da noiva, você estaria com a sua lâmpada acesa. Afastai-vos de mim, cai fora, essa festa não é para você. Você está entendendo, amados? A parábola das 10 virgens corre o risco dessas virgens, de algumas delas, não serem reconhecidas pelo noivo,
E é o que diz, né? Abre-nos, Senhor, abre-nos. Olha, eu não conheço vocês. Ah, somos amigos da noiva. Não, não são não, porque se fosse, estariam com suas lâmpadas acesas. Isso é muito sério, amado, e nós temos que levar isso em conta, principalmente nesses nossos dias, né? Mas aí, estou concluindo já. Mas aí, querido, segue o cortejo para a casa do noivo. E olha só que coisa interessante. Esse é o ápice do acontecimento. Que coisa interessante. Sabe aquele cálice que o noivo guardou? Lá 2 anos atrás, 1 ano atrás, quando ele fez o compromisso. Agora, ele pega esse cálice, amado, e novamente ele vai cear com a noiva. Só que agora não é mais a noiva, agora é a esposa. E vai rolar uma festa lá, e normalmente as festas duravam 7 dias. 7? Parece familiar esse número. A Bíblia diz que a tribulação será quanto tempo? E a Bíblia diz também que um dia é como 1000 anos para o Senhor, e 1000 anos é como um dia. Está fazendo algum sentido esse negócio? Uma festa que dura 7 dias. As festas por lá eram assim, durava bastante tempo. E aí, querido, vai chegar um momento solene em que os noivos agora casados, eles vão tomar o vinho na mesma taça que eles tomaram há um tempo atrás para celebrar o noivado, agora como casados. E agora eles vão tomar essa taça e eles vão quebrar a taça. Concluindo tudo. Mas 1 Coríntios 11, 23 a 26, tem algo que a gente pode considerar aí. O apóstolo Paulo agora falando a respeito da ceia do Senhor. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: tomai e comei, isto é o meu corpo que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: esse cálice é o novo testamento no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes esse cálice, completa aí quem sabe, maravilhoso isso, anunciais a morte do Senhor até que o Senhor venha, eu vou clamar. É assim, né, mais ou menos? Até que ele venha. Amado, um dos simbolismos mais marcantes da ceia do Senhor, querido, é que quando a gente toma, a gente está dizendo para nós mesmos e para os presentes, e dizendo para Deus: nós ainda estamos aguardando a vinda do Senhor, nós ainda estamos esperando a vinda dEle, porque Ele prometeu. Ele prometeu que viria e veio. Ele prometeu que morreria e morreu. Ele prometeu que ressuscitaria e ressuscitou. E Ele prometeu que voltaria e voltará. Quantos podem dizer um amém a isso? Aleluia. Fique de pé, amado. E todas as vezes, nós tomamos aqui a ceia do Senhor, uma vez por mês, né? E todas as vezes que você for celebrar a ceia do Senhor, lembre-se disso, amado, não é apenas um ritual sem significado. Jesus, Ele deu um significado tremendo para esse momento. Até que o Senhor venha. Até que o Senhor venha. E aí eu pergunto: como está você, a sua vida? Você está esperando a vinda dEle? Ou você está no automático? A sua fé no Senhor está no automático. Você vem para a igreja, não sabe nem porquê.
porque acostumou, você ora, mas a sua oração é vazia, você lê a Bíblia por força do hábito, mas você não reflete, não medita. A sua fé está no automático. Está na hora, amado, de tirar do automático e começar a assumir o controle da sua fé. Você tem fé, ou você tem fé ou você não tem, ou você espera a vinda do Senhor Jesus, ou você é um daqueles crentes que vai ficar. Temos que examinar a nossa vida. Por isso que o apóstolo Paulo, ele diz aqui: examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice, porque isso tem um significado profético para nós, amados. É muito significativo. E nós vamos agora estar ceando. Claro que a gente não vai quebrar o cálice, mas a gente vai guardar a memória desse tempo. A noiva, amado, todas as vezes que ela olhava para o dote, todas as vezes que ela olhava para o contrato, e muitas vezes o dote era um anel, muito valioso, ela lembrava do noivo. E Jesus estabeleceu esse rito para que a gente pudesse sempre ter em memória isso, e nunca perdermos de vista, porque quando a gente perde de vista a volta do Senhor, nós perdemos a razão de ser igreja. Somos apenas um ajuntamento de pessoas que gostam da música gospel, que gostam aqui uns dos outros, mas quando a gente sai daqui, a nossa vida continua, a gente tem uma vida moral bem preservada e tudo, mas a gente não quer que Jesus volte. Muitas vezes a gente quer a bênção de Deus, a gente quer continuar com o dote, a gente quer desfrutar das coisas que esse mundo nos oferece. Então a gente vai à igreja, a gente faz campanha, a gente ora, buscando algo de Deus. Deus, esse ano eu quero trocar o carro. Deus, esse ano eu quero comprar minha casa. Deus, esse ano eu quero ter isso, eu quero aquilo. Mas diga para Deus essa noite: Deus, eu quero ser uma pessoa melhor. Eu quero ser uma pessoa melhor. Você sabe por que muitas vezes a gente não ora? Deus, eu quero ser uma pessoa melhor, porque se você faz essa oração e vai que Deus ouça essa oração, Ele vai tirar do seu coração tudo aquilo que impede que você seja uma pessoa melhor. Ele vai fazer uma cirurgia na sua alma. Isso dói. Dói ou não dói? Dói. Mas é a oração, amado, que mais agrada a Deus. Senhor, faz de mim uma pessoa melhor.